Quero pedir a Deus pela nação brasileira, por cada pessoa na terra que está falando em nome do Senhor, que está buscando o Senhor nesse dia, que está clamando ao Senhor, por aquele que está se sentindo só, está se sentindo fraco. Deus é conosco, Deus governa a terra, Deus é maravilhoso. Nós é que precisamos de tomar a atitude de buscar a cada dia fazermos a vontade de Deus que está escrita na Bíblia. Não somos chamados para seguir nenhum homem, nenhuma doutrina, nenhuma religião. Somos chamados para seguir o que está escrito na Bíblia. E lá no livro de Apocalipse, no capítulo 10, no versículo 1, inclusive você pode fazer um comparativo com Apocalipse capítulo 5, versículo 2 e Apocalipse capítulo 18, versículo 1, para você entender melhor. Diz a palavra do Senhor assim: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas uma voz do céu que me dizia: sela. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. Nós vamos ver uma referência desse versículo aqui lá em Daniel, capítulo 12, versículo 4, e no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu. Você vai ver uma referência lá em Daniel 12, 7. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Aqui você vai ver uma referência, irmãos, lá no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 9 e 11, livro de Daniel, capítulo 12, versículo 7, livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 17. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Você vai ver uma referência desse versículo lá em Amós, capítulo 3, versículo 1. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. Você vai ver uma referência lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, Ezequiel capítulo 8, versículo 2 e Ezequiel capítulo 3, versículo 1. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e a minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Ezequiel 3:3.
Irmãos, aqui é interessante que quando ele recebe a palavra de Deus, ela é doce como mel na boca dele, né? Quando ele come esse livro. E quando chega na barriga dele, é amarga. Isso, você pode fazer uma analogia com a palavra de Deus que você recebe. E quando você vai levar essa palavra para as pessoas, ela às vezes se torna amarga em você, porque você fica triste e frustrado, porque as pessoas não aceitam a palavra de Deus. As pessoas aceitam a religião, a religiosidade, o misticismo, a magia, a mentira, o fingimento, a hipocrisia. Como Jesus fala, né? Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, inclusive citando o livro de Isaías. E a gente realmente se sente amargado, né? E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Irmãos, essa palavra é para todos nós. Quando a palavra entra na sua vida, ela entra doce, ela transforma a sua vida. É através do poder da palavra que você é abençoado. Por isso que Jesus fala, primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca Deus através da palavra, com desejo sincero no seu coração, de chegar a Deus, de conhecer a Deus, de ter um relacionamento com Deus, o resto Deus faz, irmão. Deus é dono do ouro, da prata. Deus pode todas as coisas. Deus pode realizar todos os seus sonhos com muito mais capacidade do que o sonho que você sonhou. Inclusive, Deus tem um sonho maravilhoso para você que você nem sonha ele, você nem liga para ele. Deus está te esperando, você e a sua família, para viver com ele. E com milhões e milhões de pessoas maravilhosas no reino de Deus, no céu. A sua alma às vezes não fica aflita, irmão? Quanta luta contra o desamor, quanta luta contra o abandono, quanta luta contra o próximo, quanta luta contra as pessoas que são importantes na nossa vida, que fazem parte realmente da nossa vida, que o que faz parte realmente da sua vida, do seu mundo, é uma meia dúzia de pessoas, não passa disso, né? Não passa disso. E quanta guerra entre nós. Mas Deus quer acabar com isso. Deus quer realizar esse desejo lá do fundo da sua alma, de amor perfeito, de lugar perfeito, de felicidade realmente. Porque até aqui, toda a felicidade que o Senhor almejou, ela foi passageira, ela sumiu já, não é? Você não está acordando feliz e passando o dia feliz e dormindo feliz e o ano feliz. Aqui na terra tereis aflição, mas Deus te chama para um lugar maravilhoso, você e a sua família. Creia, irmãos, creia nisso. Muito bem, irmãos. Capítulo 11, versículo 1. Aqui, esse capítulo 11, versículo 1, você vai ver o contexto dele lá em Ezequiel, capítulo 40, versículo 3.
Zacarias, capítulo 2, versículo 1, Ezequiel, capítulo 41, versículo 22, Apocalipse, capítulo 8, versículo 3. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Você vai ver uma referência desse versículo lá no livro de Ezequiel, capítulo 40, versículo 17 e 20, livro de Lucas, capítulo 21, versículo 24, livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 6, e livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 5. E darei poder às minhas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Irmãos, você vai ver uma referência a esse versículo aqui, lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 2 e 3, versículo 11, versículo 14, e Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 e 13. E é importante aqui também, irmãos, você observar que fala sobre essas duas testemunhas. E quando você vê falar sobre testemunhas aqui na Bíblia, você vai ver falar sobre testemunhas de Jesus. Não é verdade? O apóstolo Paulo foi testemunha de Jesus. Ele pregava a quem? Ele pregava a Jesus. O apóstolo Pedro foi testemunha de Jesus. E assim sucessivamente. Louvado seja Deus. Versículo 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos, e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Você vai ver uma referência lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 10 e versículo 12, Jeremias, capítulo 5, versículo 14. E estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Você vai ver uma referência aqui do versículo 6, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17, Êxodo, capítulo 7, versículo 19, Apocalipse, capítulo 8, versículo 8. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Apocalipse, capítulo 1, versículo 2, Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, Apocalipse, capítulo 17, versículo 8, Apocalipse, capítulo 9, versículo 1, Daniel, capítulo 7, versículo 21. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Você vai ver uma referência a Apocalipse, capítulo 14, versículo 8, Isaías, capítulo 1, versículo 10. Aqui também tem uma coisa muito interessante, irmãos, porque essas testemunhas, apesar de elas terem todo esse poder, o inimigo, as forças espirituais nas hostes celestiais da maldade, estão lá descritas no livro de Efésios, capítulo 6, né? Os demônios, eles conseguem matar essas duas testemunhas. Fará a besta que sobe do abismo, lhes fará guerra e os vencerá e os matará.
Imagina você vendo uma situação dessa. Você está perante a dois servos de Deus, com todo aquele poder, e você crendo naquilo tudo, e de repente você vê que o mal vence eles. Como muitas vezes você tem visto aqui na terra, o mal vencer, não é verdade? Às vezes até te dá uma inveja, né, irmãos? Você sabe que a pessoa faz coisa errada, você sabe que a pessoa é má, mas ela está se dando bem às suas vistas. Aparentemente, você vendo no Facebook, no Twitter, no Instagram, no dia a dia, aquela pessoa se dando super bem, e você é um servo, e você está se dando mal, e agora ainda, aquelas pessoas que você baseia a sua fé nelas também, agora o mal vem, o inimigo vem e vence essas pessoas e mata elas na frente de todo mundo. O que acontece com você? O que acontece com a tua fé? Você morrerá espiritualmente? Você abandonará a sua fé? Você abandonará Deus, como muitos fazem? Qualquer coisinha abandonam a Deus? Olha o que a palavra do Senhor diz aqui. Versículo 8. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado, e homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações, verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Você vai ver uma referência lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 17, muito interessante, falando sobre a vida de Micaías, um profeta do Senhor. E aqui, olha só que interessante, irmãos, eles vão se vangloriar, vão festejar, como você vê acontecer nos dias de hoje, um pai de família, trabalhador, honesto, se candidata a presidente da República, o inimigo vai lá, as pessoas malignas se sentem no direito de esfaquear essa pessoa, esse pai de família, e ainda todo mundo comemora, no mundo inteiro as pessoas do mal comemoram, como se isso fosse lindo. Mataram o pai de família, uma pessoa do bem, sendo que matar uma pessoa do mal já é feio, né? E o que acontece, irmãos? Eles dizem aqui que esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Quando você prega a verdade, as pessoas do mal se sentem atormentadas. Por isso que o comunismo, ele odeia a igreja crente, ele odeia o cristão. Onde entra o comunismo, o cristão tem que sair, ou sai morto ou sai fugido. Por isso que mataram Jesus. A igreja falsa, a igreja mentirosa matou Jesus. E aqui no versículo 11, diz assim: e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Você vai ver uma referência lá em Ezequiel 37:5, Ezequiel 37:5, 9, 10 e 14, nesses versículos.
Então, irmãos, isso mostra que Deus tem o poder, ainda que você morra, ainda que você esteja na pior situação da sua vida, Deus tem o poder de te dar vida. Inclusive, não só vida aqui nesse mundo, mas vida eterna. Não ache isso pequeno, não, irmãos. Não ache isso distante, não. Nós temos essa mania de ver uma coisa tão importante dessa, uma coisa tão preciosa dessa, uma coisa que você não consegue comprar. Imagina um bem precioso que você não consegue comprar, que não há dinheiro na terra que consegue comprar, não há fama, não há poder. A única coisa que pode comprar esse bem precioso é a sua decisão, apenas uma simples e humilde decisão de você aceitar o projeto de Deus e todos os dias querer andar conforme a palavra de Deus. É só isso, coisa simples, só isso. E na sua caminhada, se você deixar, Deus vai te transformando, Deus vai te dando discernimento, Deus vai te dando sabedoria, Deus vai transformando você aos poucos, se você quiser, se você aceitar isso aqui para você, essa palavra maravilhosa, porque a palavra do Senhor não mente, irmãos. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Você vai ver uma referência lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram meio atemorizados, e deram glórias ao Deus do céu. Você vai ver uma referência desse versículo 13, lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 19. E passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Apocalipse, capítulo 8, versículo 13. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse capítulo 10, versículo 7, capítulo 12, versículo 10, Salmos capítulo 2, versículo 2, Isaías capítulo 24, versículo 23, Daniel capítulo 7, versículo 14, versículo 18 e versículo 27, Lucas capítulo 1, versículo 33. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinastes. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. E eu pergunto para você: quem é e que era e que há de vir? A quem estamos esperando? Estamos esperando o Deus Todo-Poderoso, como diz aqui, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que é e que eras e que hás de vir? Tem Bíblia que tirou essa palavra que hás de vir, para poder
encaixar na sua doutrina de anticristo, porque não aceitam a palavra de Deus. Por isso que eu leio sempre o contexto para vocês, irmãos. Embora a pregação com texto e contexto, ela seja uma pregação um pouco parada, meia chata, né? Mas é isso que vai te dar o discernimento para você não deixar que ninguém escravize você, que ninguém te engane. Porque a Bíblia se explica. O que Deus quis escrever na Bíblia, escreveu. O que Deus não quis escrever, não escreveu. Nós lemos agora mesmo aqui um versículo que o Senhor disse claramente: não revele isso que está escrito. Então nós temos que nos ater à palavra do Senhor. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Você vai ver uma referência lá no livro de Salmos, capítulo 110, versículo 5, Daniel, capítulo 7, versículo 10, Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Você vai ver uma referência aqui, irmãos, lá no livro de Apocalipse, capítulo 15, versículo 5, Hebreus, capítulo 9, versículo 4, Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, e uma coisa muito importante que eu quero falar para você aqui, no livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 16, Deus deixa claro, eu quero até ler com você, porque é importante essa leitura aqui, né? Livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 16, que as igrejas aí que não seguem a palavra, as igrejas doutrinárias, né? Parece que na Bíblia deles não tem esse versículo, mas tem. Em qualquer Bíblia na terra tem esse versículo aqui. E Deus diz assim, Jeremias 3,16, e sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, está falando do futuro, o Senhor, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Ou seja, esse versículo aqui está claro, irmãos. Mas tem milhares de igrejas aí, fazendo uma cópia dessa arca, botando no altar. Tem milhares de igrejas aí procurando essa arca. Aqui está revelado claramente que essa arca está lá no céu, né? E diz claramente assim: e sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Esse é o problema do falso profeta, do religioso, do doutrinário, porque ele só usa na Bíblia aquilo que interessa para a religião dele. Ele só usa na Bíblia aquilo que interessa para te levar cativo, né? Usa palavras persuasivas, palavras lindas, usa as armas do bem, louvores lindos, tudo para conquistar o seu coração enganoso e não te fazer forte, como Jesus falou, que a nossa casa tem que ser construída na rocha. A rocha é Jesus. Jesus é o verbo, é a palavra. Jesus morreu por causa dessa palavra.
Jesus morreu para cumprir essa palavra. E você, para chegar a Deus, você tem que andar conforme a palavra escrita por Deus. Amém?